Aqui. Bom, minha gente, estamos ao vivo aqui com o Wilbur Piqueg. Ele terminou a tradução dele, essencialmente. Ele já terminou a tradução dele, pela graça de Deus. E, Wilbur, por que o senhor decidiu fazer uma tradução do Novo Testamento? Você não contente, você fez o texto grego, traduziu ele para o inglês, traduziu para o português. Quando é que começou isso, de traduzir, de fazer a sua tradução? Bom, tá, eu vou começar no começo, tá certo? Durante toda a minha vida, como eu nasci para uma família evangélica, aliás, missionários e tal, fui ensinado que a Bíblia era inspirada e que foi preservada. Só que, quando cheguei no seminário teológico para fazer o meu mestrado em teologia, eu fiz assim no Dallas Theological Seminary, que naquele tempo, não sei agora, mas isso foi, quando foi que eu fui lá? Foi em 56, então lá se fazem alguns poucos anos. Naquele tempo, eles defendiam, assim, ferrenhamente a inspiração do Novo Testamento. Mas quando se chegou na questão da preservação, silêncio. Silêncio. Que o professor não tinha resposta, ninguém sabia, porque o que se usava no seminário era o texto eclético. E o texto eclético tem erros de fato e contradições cabais. Então, aí vim aqui para o Brasil como missionário, fui morar com tribo na selva e etc. e tal. Mas aquela questão sempre estava assim, a gente cria na preservação por uma questão de fé, mas ninguém sabia como era isso, como podia ser isso, e aquilo nunca me... Foi como diz o outro, foi uma senhora pulga atrás da orelha. Nunca me deixou em paz. Então, como já tenho dito, finalmente a minha vida foi missões a vida toda. Então, finalmente, terminando a década de 90, eu comecei uma escola de preparo missionário, mas Deus matou essa escola, bem matada. Aí, então, em dezembro de 98, com o meu sonho morto, aí, pois bem, agora dono, o que eu vou fazer agora? Aí o dono disse, agora você vai fazer aquilo para o qual eu te preparei, para o qual você nasceu. Você vai defender a autoridade objetiva do texto sagrado, do movimento do Novo Testamento. Tá, isso lá em cima, mas cá embaixo, como é que isso funciona? Quer dizer, fazer o que cá embaixo? Eu fiquei assim, patinando algum tempo, fiz até uma interlinear de Mateus e Apocalipse, usando o texto majoritário, que era isso que se tinha naquele tempo, tal e tal. Mas aí, finalmente, a ficha caiu, como se diz. Se o meu ofício é promover a autoridade objetiva do texto, exatamente qual texto eu estou, quer dizer, promovendo, qual é a autoridade de que texto, que você deve saber que tem 6, 8, sabe lá quantos textos gregos compartilhando no mercado. Aí, então, que comecei a me debruçar realmente na questão da exata redação do Novo Testamento, em grego, óbvio. Isso eu tinha feito, a minha dissertação de mestrado lá no seminário foi exatamente na crítica textual, como se diz. Aquilo ficou dormente durante todo esse tempo. Mas foi aí que Deus me mostrou a família 35, 2002 por ali afora. Então aí eu comecei a preparar o texto. Eu tinha que... comecei a cotejar manuscritos, utilizando o cotejo de 3 ou 4 da família que o Tischendorf não, Scrivener havia feito e publicado. O Bergen também fez, mas nunca publicou, então o trabalho dele se perdeu, mas o Scrivener
E a consistência interna dos manuscritos daquela família é tão elevada que com 3 ou 4 você bola um arquétipo provisório, como eu fiz de fato. Aí eu fui cotejando 15, 20 e tal, daí uma alteração aqui, uma correção ali, mas, enfim, cheguei a ter o Novo Testamento grego feito por completo. Foi publicado em que? 2013, por ali afora. Só que eu tenho que ser muito honesto e explicar um pequeno detalhe. Você deve saber que os manuscritos mais antigos não trazem vírgulas e períodos e etc. e coisa. Era tudo assim, as letras uma após a outra, até nem mesmo com espaço entre as palavras, e muito menos assim períodos, e não, e até mesmo o parágrafo não tinha. Então, na época dos cursivos, do século nono, décimo e tal, aí o pessoal começou a escrever acento e essas coisas. Mas eu queria publicar um texto grego com pontuação. E para isso, eu tenho que definir o sentido do texto, porque você não pode saber onde colocar uma vírgula se você não entende o que o texto está dizendo. E as vírgulas não são inspiradas, mas ajudam o usuário a entender o que o texto significa, enfim. Então, eu vou ter que fazer uma tradução disso aqui para o inglês para definir a pontuação. Quer dizer, eu tenho que fazer exegese do texto para ter uma ideia, quer dizer, eu pelo menos saber o que eu acho que está valendo, dizendo o texto. Então, eu fiz o preparo simultâneo, quer dizer, fiz o texto grego primeiro, mas não publiquei. Aí eu fiz a tradução para o inglês, para definir a pontuação, vírgula aqui, ponto e vírgula ali e tal. Mas a caminho eu tinha fatal e forçosamente de fazer exegese do texto grego, porque senão você não pode traduzir. E a caminho eu coloquei milhares de notas de rodapé. Então, a verdade cruel é que, quando publiquei o texto grego, eu já tinha feito a tradução desse texto para o inglês. Tanto é assim que as duas coisas foram publicadas, creio, no mesmo ano, quando eu tinha 80 anos de idade. Foi o ano mais produtivo da minha vida. O 80º ano da minha vida foi o mais produtivo da minha vida. Então, pronto. Uma vez que o português, a tradução em inglês já estava no mercado, o texto grego estava no mercado. Agora, eu tenho muitos amigos e conhecidos aqui no Brasil, pastores e outros servos de Deus. E eles, assim, de pé juntos, me cobrando. Português, você tem que traduzir para 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 português. Não é? Então, eu entendi mesmo que era de Deus. Eu havia feito primeiro em inglês, que é a minha língua materna, e era mais fácil para mim. Também o inglês tem um alcance muito maior pelo mundo afora do que o português, e etc. Mas o fato cruel é que estou aqui, né? Eu estou aqui no Brasil e eu devo alguma coisa ao Brasil. Então, foi aí que comecei a traduzir para o português. Aí, então, soltei uma segunda edição do inglês, aumentando o número de notas e afim, e tal e tal. Agora, na tradução para o português, eu fui muito criterioso, eu fui muito responsável, criterioso. Eu consultei rigorosamente o texto grego. Eu não fiz uma tradução do inglês para o português, eu fiz uma tradução do grego para o português. Me vali da tradução para o inglês pela exegese, porque para a exegese eu já tinha feito para a tradução em inglês, claro. Aí fui.
E a coisa demorou muito mais do que eu esperava. Acho que levou 2 vezes o tempo que eu esperava que levasse, mas acabei chegando. E também tinha outras coisas que não, a gente não consegue trabalhar sem interrupção. Paciência. Aí, como você já sabe, resolvi publicar os 4 evangelhos com um apêndice com 56 artigos, como uma primeira edição em português. Isso já está no mercado faz, 2 anos? Então, isso já estava disponível. Na medida que eu ia fazendo os livros, eu mandava para o Devaneio Reulon, que mantém assim a minha página na internet, e ele foi acrescentando os livros na medida que eu fui, Atos, Romanos, as 2 aos Coríntios e tal, na medida que fui mandando. Então, essas versões provisórias em português já vinham disponíveis no meu site, mesmo antes de publicar. Tá? Então, foi assim. Então, agora, finalmente, terminei em português. Agora, terminei nesse instante, antes de ligar agora, eu terminei o Evangelho de Marcos. Estou agora revisando o inglês, preparando a 3ª edição em inglês, porque, como eu levei muito a sério a tradução para o português, eu acabei mesmo achando que eu tinha me equivocado em alguns pontos assim, no inglês, e fiz uma nota. Não, isso aqui eu vou corrigir. Eu tenho feito isso. Não são muitos os casos, mas tem um aqui, outro ali. Mas estou aumentando em muitos as notas de rodapé, que já não eram poucas. Mas então, o meu projeto agora é a 3ª edição do Novo Testamento em inglês. Terminando isso, talvez eu faça uma revisão em português, sabe-se lá. O que agora está acontecendo é que está havendo uma gritaria por um interlinear do meu texto grego, mas para o inglês. Eu vou ver, mas primeiro eu vou ter que terminar a 3ª edição em inglês. Perfeito. Já fizeram 2 perguntas legais aqui. Uma foi o Alan Lima e o outro foi o Elias Marcos, mas eu vou deixar elas para depois. O senhor comentou uma coisa que eu achei interessante, a pontuação. Então, quer dizer que o senhor não usou nem a pontuação usada pelos Anti-Reuters, nem a pontuação usada pelo Nestlé Aland. Quer dizer que a pontuação do texto grego do senhor foi uma pontuação independente, assim, como o senhor entende ali que deveria estar a pontuação. Não vai mudar muita coisa, mas... A pontuação no meu texto grego reflete a exegese que eu fiz, sem saber nada de Hort, nem quer dizer, Hort para lá, Tischendorf para lá, estão nem aí. Nem também eu não segui a pontuação em Hodges e Farster e mais ninguém. Eu bolei minha própria pontuação a partir da exegese que eu fiz, em cima do texto Família 35. Perfeito. Agora temos uma... Já disse, a pontuação não é inspirada. Inspirada é o texto. A pontuação não é inspirada. Ela é secundária no texto, assim como a pontuação maçorética, né? Temos... Isso é Antigo Testamento, isso é outro assunto. Sim, mas a jogada é a mesma, né? As vogais, a pontuação no texto hebraico, ela é importante para nós que não somos hebreus, mas ela o que interessa mesmo são as consoantes no texto, né? Exato, as consoantes que são inspiradas. Não a pontuação vocálica colocada pelos maçoretas. Isso. Aqui, ó. Dito isso, aproximadamente 90% da língua hebraica, as vogais são previsíveis. Você nem seria necessário escrever. Mas tem uns 10% onde haveria ambiguidade. Mas, como o hebraico deixou de ser uma língua viva, uma língua falada, então o pessoal andou esquecendo até como pronunciar as palavras. Então, por isso, os maçoretas fizeram um serviço muito importante ao colocar realmente a pontuação vocálica, porque
ninguém estava mais falando como língua viva, e com isso estavam perdendo esse saber. Perfeito. Aí, ó. Eu levando o Igor Piquera que ia falar do Antigo Testamento, hein? Ó, só eu mesmo, hein? O Alan Lima, ele fez uma pergunta muito interessante. Qual é a jornada necessária, né? Qual a jornada é necessário trilhar para chegar a ponto de cotejar manuscritos, fazer exegese, tradução e etc. O básico para trilhar nesse caminho, Wilbur? Esse caminho que o senhor trilhou? Então, são assuntos totalmente diferentes. Cotejar manuscrito é um mundo outro. Tem nada a ver com fazer exegese do texto, nada. Só tem a ver, eventualmente, com a identificação da exata redação do texto. Claro que se você altera a redação do texto, você pode alterar a exegese, dependendo da natureza da variante. Se a variante é muito pequena, não vai afetar a exegese, mas algumas variantes mudam o sentido. E se muda o sentido, muda a exegese. Agora, para fazer exegese do texto, você tem que estudar grego, é óbvio. Exegese se faz em cima do texto original e não em cima de uma tradução. Porque nenhuma tradução é perfeita. É linguisticamente impossível fazer uma tradução perfeita, porque a natureza da linguagem não permite. Então, toda exegese deve ser feita em cima do texto original. Hebraico no Antigo, grego koiné no Novo, e para isso você tem que aprender. Você tem que aprender grego koiné, e há um nível de competência que você possa fazer exegese responsável e não meramente estupidezes. Agora, tradução responsável não deve ser feita por alguém que não sabe fazer exegese, porque a exegese determina o sentido. E você não pode traduzir um texto sem saber qual é o sentido, porque você está traduzindo o sentido. Se você não sabe qual é o sentido, você não tem como traduzir. E para ter o sentido correto, você tem que saber como fazer exegese responsável. Isso aí é assunto. Então, essas duas coisas, exegese e tradução, andam de mãos dadas. Cotejar manuscrito é um outro assunto. Agora, para cotejar manuscrito, você tem que aprender grego o suficiente para poder saber quais são as letras e ter uma ideia um pouquinho. Você não tem que ser professor de grego, você não tem que ser um grande perito, mas você tem que ter algum conhecimento do alfabeto, enfim, etc. Mas tem mais uma. Como o manuscrito é exatamente coisa escrita à mão, então cada manuscrito é uma mão diferente e eles formam as letras de forma diferente. Então, você tem que se acostumar com o estilo de cada copista. Quer dizer, pega um manuscrito, você tem que se acostumar com o jeito dele. Aí você muda para outro manuscrito, você tem que acostumar com o jeito dele. Depois que você fez 20 ou 30, então você já tem um leque de conhecimento suficiente que você pega qualquer manuscrito e vai embora. Quer dizer, você já domina o assunto. Mas quando você está começando, não é tão fácil assim, não. Isso é mais, como já tenho dito, que precisa ser feito, como eu já defini a família 35, mas deve ter talvez 30 outras linhas de transmissão dentro da massa bizantina, e ninguém no mundo ainda fez para qualquer outra linha de transmissão que eu já fiz para a família 35. Isso aí é uma calamidade, porque enquanto não fizermos a mesma coisa para as outras linhas que eu já fiz para a família 35, não há como traçar a história da transmissão do texto de forma assim empírica. Isso é a coisa que ainda falta fazer, ao meu ver. Que alguém me pergunta, o que eu posso fazer? O que você pode fazer é cotejar manuscritos para as outras linhas de transmissão. Como eu entendo que é a família 35 que Deus utilizou para preservar a exata redação original, então não definir as outras linhas não é para achar o texto original, mas é para
deixar muito claro como foi a história da transmissão através do tempo, que se tornará a, o resultado mais firme, aumentando o fundamento. Perfeito. Agora a pergunta do nosso querido Alan Lima, Elias Marcos. Qual foi o método de tradução que o senhor usou? Dinâmico, literal, formal? Qual foi o método que o senhor usou na sua tradução da família 35, do texto grego para o português? E para o inglês também? Eu entendo que, numa tradução, o texto que está sendo traduzido tem prioridade sobre, quer dizer, a língua que está sendo traduzida tem prioridade da língua para a qual está sendo traduzido. Então, o grego sempre trunfa o inglês ou o português ou o russo, como você estiver traduzindo. Pessoalmente, eu pergunto assim, o que o Espírito Santo teria feito se ele estivesse escrevendo o texto original em português ou em inglês, ou conforme a língua, no nosso caso aqui, português. Mas você não pode levar isso longe demais, porque, como já disse, o texto grego trunfa a tradução para o português. Então, a minha tradução acaba sendo um pouquinho popular, porque gírias, por exemplo, eu uso alguma gíria quando tem uma gíria no texto. Então, o grego idu é difícil de traduzir. A fiel sempre dá eis. Mas, às vezes, eu coloco, opa, que coisa, quer dizer, eu altero essas, mas só as interjeções, essas coisas assim, o conteúdo, não, o conteúdo básico, não, senhor, absolutamente não. Aí eu me atenho ao texto grego respeitando as regras da gramática do português, quer dizer, em grego, porque grego tem sufixo de caso, que define a função gramatical do vocábulo, no caso, um substantivo. Então, você pode colocar o sujeito do verbo para cá, ou para lá, para cima, para baixo, e ainda você não perde o sentido, mas em português, não. Em português, o sujeito vem antes e o objeto direto vem depois. Quer dizer, o cachorro mordeu o menino é uma coisa, o menino mordeu o cachorro é outra coisa. Quer dizer, você mudou totalmente. Então, a questão da sequência, da ordem dos vocábulos em português é muito mais sensível do que em grego. Então, aí manda o grego, manda o português fatalmente, quer dizer, o sujeito tem que vir antes do verbo e ponto. E o objeto direto tem que vir depois do verbo e ponto. Então, essas coisas, você tem que fazer um pequeno jogo de cintura também, mas como eu tenho um respeito máximo pelo texto original, eu maneiro o meu jogo de cintura, quer dizer, eu faço um pouco, mas muito pouco. Então, eu procuro fazer uma tradução rigorosa, mas respeitando também as normas da língua para a qual estou traduzindo. É assim que, tanto é assim que as pessoas que usam minhas traduções, quer em inglês ou quer em português, me agradecem, dizem que é muito compreensível. Eles conseguem entender facilmente. Bom, amém, é isso que eu quero. Eu quero tornar a mensagem bem compreensível, entendível. Então, amém. Certo. Deixa eu ver mais uma pergunta bem interessante aqui. O Luiz Carlos Oshiro, ele perguntou onde que a tradução da família do Novo Testamento, da família 35, pode ser adquirido? Por que lugar? Bom, os 4 evangelhos você pode comprar já na Amazon.
talvez você terá de recorrer aos Estados Unidos ou à Inglaterra, porque, calamitosamente ou infelizmente, a Amazon BR no Brasil é muito fraco com meus livros. Eles não mantêm, eles não vendem meus livros só, às vezes só Kindle, mas nunca o livro, o volume, não? Agora, o Novo Testamento completo em português ainda não está disponível no mercado, porque está na mão de um ex-colega meu que está fazendo a formatação final. Mas ele tem outros afazeres também, ele não é só isso que ele está fazendo, então, mas assim que ele terminar, espero que seja dentro de uma semana ou duas, aí ele passa para outro ex-colega meu que mora nos Estados Unidos, esse outro é que lida diretamente com a Amazon em meu lugar. No momento que a coisa, o que você submete à Amazon tem que ser um único arquivo, incluindo a capa, a cores, enfim, etc., como é. Tudo é um único arquivo em PDF, isso que você submete. Por quê? Porque como é print on demand, aí a Amazon manda para alguém que faz isso. Eles simplesmente vão carregar o seu PDF, o seu arquivo na máquina, e a máquina vai te dar um livro completo do outro lado. Então, o Novo Testamento completo está na mão desse colega, mora aqui perto, aliás, aqui do distrito. Assim que ele terminar, ele passa por outro, ele entrega na Amazon e não deve ter problema, porque já é a terceira edição, então eles já aprovaram 2 edições e não haverá por que criar problema com uma terceira edição. Então, até o final deste mês, espero que o Novo Testamento inteiro esteja comprável na Amazon, só isso. Agora, quem não quiser comprar, você pode baixar gratuitamente no meu site. Perfeito. O Bruno Lino, ele fez a seguinte pergunta: como foi a recepção da academia à família 35? Algum acadêmico entrou em contato com o senhor, achando o trabalho interessante, alguns criticaram. Como é que foi a recepção da família 35, da teoria do texto grego, acerca do que você é preciso entender o seguinte. Assim como nas universidades, você não consegue ser professor se você não finge acreditar na teoria da evolução, que é cientificamente impossível, mas você não consegue ser professor sem você fingir que crê na evolução. Então, no mundo acadêmico, você tem que fingir que crê, assim, na teoria do ecletismo de Hort. Se você apresentar uma outra linha, simplesmente você será ignorado. Eu nunca consegui que um artigo meu fosse impresso por qualquer revista do ramo, exatamente porque eu não segui a linha. Agora, é preciso saber também, no entanto, que o meu trabalho está sendo utilizado por PhDs, mestrados em teologia, pastores, professores de grego em seminários, ao redor do mundo. O meu texto está sendo usado na Austrália, na Malásia, no Japão, na China, na Rússia, na Itália, Alemanha, Inglaterra, várias províncias do Canadá, mais da metade dos Estados Unidos, para nem se comentar México, Honduras, e o Brasil inteiro, talvez, não sei. Mas é preciso também saber que a família 35, assim, a defesa da família 35 só começou há poucos anos. Quer dizer, o texto só entrou no mercado no ano 2013. Agora, o mundo acadêmico não pode reconhecer meu trabalho, porque isso seria negar tudo que eles vêm ensinando durante a vida inteira. Quer dizer, ninguém quer fazer isso. Se você tem um professor com 60, 70, 80, quer dizer, ele, durante 50 anos ele ensinou mentira, ele não vai querer admitir isso. Ele não vai querer admitir isso, está doido? Então, como a minha teoria é totalmente contrária àquilo que domina o mundo acadêmico, paciência. Mas tem agora um pequeno detalhe a mais. Como o meu ofício é promover a autoridade do texto, eu não estou aqui para ganhar dinheiro, eu estou aqui para tornar a verdade acessível. Por isso que
todo o meu trabalho está gratuito no meu site. Você não querendo comprar meu livro, você pode baixar qualquer coisa gratuitamente, está tudo lá, tudo lá. Eu já publiquei o quê? Acho que eu tenho 10 livros na Amazon em 3 línguas. Tudo está gratuito no meu site. Você não quer comprar, estou nem aí. Não estou aqui para ganhar dinheiro. Só que aí surge um pequeno problema. Se eu submeter um artigo a uma revista, eles vão exigir o direito autoral, quer dizer, eles então será o dono desse artigo. Eu não aceito isso. Todo o meu trabalho tem que ficar gratuitamente disponível no meu site. E ponto. Isso aí simplesmente não tem o que discutir. Então, como nenhuma revista vai tolerar isso, não vai admitir ou aceitar isso, e como eu não aceito que ele tenha direito, então é uma discussão de surdos, quer dizer, não tem acordo. Entendi. Depois, como eu entendo que o mundo acadêmico é dominado pelo inimigo, não me importo com isso. Não se lembra que o soberano Jesus, os demônios, tu és o filho de Deus, aí cala a boca, quer dizer, Jesus não queria, os demônios estavam falando a pura verdade, ele era mesmo o filho de Deus, mas Jesus não queria. Você se lembra também o caso de Paulo e Silas lá em Filipe, aquela pitonisa. Estes homens estão nos ensinando o caminho da salvação, quer dizer, o que o demônio falou era a pura verdade, 100% verdade. Mas aí Paulo não gostou. Mas é só olhar para a política brasileira para entender esse negócio, que em qualquer pleito vai sempre ter algum candidato que diz: eu não quero o apoio de fulano, ou então eu rejeito o apoio de ciclano. Isso acontece, por que não? Porque ele não quer ser associado com esse fulano ou esse ciclano. Quer dizer, o candidato, no caso. Né? Então, eu confesso assim, com toda honestidade, que simplesmente não me importo com o reconhecimento da academia, que vão para o inferno. Estou nem aí. O que eu estou fazendo é oferecendo a verdade. Alguém quiser, não quiser, problema dele. Então, é preciso entender isso aí. Quer dizer, você tem que entender que a censura já está chegando, a perseguição já está se tornando. No Canadá já tem pastor evangélico na cadeia porque ele pregou aquilo que a Bíblia ensina a respeito do homossexualismo. Está na cadeia. Quer dizer, a Europa, a América do Norte já não são mais assim pós-modernos, são anticristãos. Na cara. Então, vai chegar um momento, provável, talvez, que eu nem vou mais conseguir assim publicar pela Amazon. Vão aceitar, vão meramente censurar. Não, aqui não pode. Isso já está acontecendo. Quer dizer, as vozes conservadoras já estão sendo eliminadas do Twitter, do WhatsApp, do Facebook, enfim. Isso já está acontecendo. E vai ficar cada vez pior. Então, a gente faz o que pode. Então, eu tenho canal no YouTube, a gente está colocando coisas no WhatsApp, a gente está fazendo por onde divulgar a verdade de várias formas, enquanto a censura não fecha as portas mesmo. Né? Temos que correr enquanto a noite não fecha. Já está escurecendo, mas ainda tem alguma liberdade. Então, fique todo mundo sabendo que não me importo com o mundo acadêmico. Não me importo. Eles não têm nada que eu queira. Certo. Wilbur, agora eu tenho uma pergunta para o senhor. Eu nunca me ative muito ao texto grego do Robson Pierpoint, aquele texto grego publicado em 2005. Qual que é a diferença essencial na teoria deles para a reconstrução do texto para os Anderson Rodrigues?
Rosane C. Rodrigues. Praticamente nenhuma diferença. Os dois textos gregos assim de Hodges and Farstad e Robinson Pierpont são quase idênticos. Não são idênticos, mas são quase. E todos os dois são textos excelentes. Como eu já tenho dito, eu não combato absolutamente o texto majoritário. Você será bem servido. São excelentes textos. Existem pequenas diferenças, o que geralmente também não vão afetar o sentido maior do texto, a exigência do texto. Então, o que aconteceu no mundo acadêmico é que, como o texto de Hodges e Farstad é da propriedade do Thomas Nelson Publishers, e Thomas Nelson, você nunca viu coisa mais pão dura na vida. Eles são para lá de pão. Então, já Robinson e Pierpont tiveram o juízo de tornar seu texto do domínio público. Qualquer um pode usar. Ora. Com isso, então, o texto de Robinson e Pierpont tomou o mercado, isto é, quem quer escrever assim uma tese, uma dissertação, enfim, vai utilizar o texto de Robinson e Pierpont, que é livre, não tem que pagar, não tem que pedir, está aí. Agora, que você querendo utilizar o Hodges Farstad, não. Aí você tem que pagar e pagar muito caro. Então, com isso, com essa sabedoria, essa jogada inteligente, o Robinson e Pierpont tomaram o mercado de fato por esse motivo. Mas, na verdade, tanto faz como tanto fez. 6 para cá e meia dúzia para lá. Os dois textos são quase idênticos. Não são idênticos, mas são quase. Então a teoria por trás deles é a mesma, então. É só mudaram alguma coisa. Sim. Todos os dois, quer dizer, obviamente, Robinson e Pierpont tinha que arrumar um nome diferente, porque como Hodges já utilizava majority text, então Robinson e Pierpont falaram Byzantine priority. Mesma coisa, porque o texto bizantino domina 95% dos manuscritos, então um texto majoritário e um texto bizantino é a mesma coisa. É a mesma coisa. Só que, naturalmente, tem lugares onde nenhuma variante tem sequer uma maioria absoluta, onde nenhuma variante tem 50%. Aí então, entra outros fatores, dependendo do que o Robinson está pensando, ou Hodges, quem determinou o texto de Hodges e Farstad foi Hodges, e quem determinou o texto de Robinson e Pierpont foi Robinson. Todo mundo já morreu, menos Robinson. Robinson, dos 4, é o único que ainda sobrevive. Aposentado já ele. Então, se você está fazendo um outro, é a mesma coisa. Não se preocupe. Quer dizer, praticamente a mesma coisa. Mas você querendo coisa melhor ainda, então muda para a família 35. A teoria da família 35 ela já é bem escolhe uma família específica do grupo bizantino, né? Eu acho interessante essa teoria, né? Mas a família 35 é dentro da massa bizantina, mas eu digo que é a linha central dentro daquela massa. É aquilo que eu digo, né? Perfeito. Deixa eu pegar aqui o Leidson, né? O Leidson Oliveira, ele é um majoritário. Ele perguntou o seguinte: o senhor Pickering tem acompanhado a repercussão da família 35 por alguns ecléticos, inclusive sendo citado em alguns vídeos? O senhor tem acompanhado ou não? Estou nem aí, moço. Eu sou um homem ocupado. Eu estou preparando agora a 3ª edição do inglês. Eu estou com 87 anos. Não. Eu vou, excepcionalmente, eu vou fazer um vídeo respondendo essas perguntas, mas
O meu trabalho, quanto à crítica textual, está no mercado há 44 anos. Só isso, 44 anos. Então, quem quiser ler, está lá. Aliás, já passou por 7 revisões. Se passou por 7 revisões, é porque alguém comprou, sabe? Ou não? Se você tem um livro que está na 7ª edição, é porque ninguém usou? Eu recebo, volta e meia, um e-mail de algum professor de grego. Diz: muito obrigado, você me devolveu a fé. Você restaurou a minha fé. Muito obrigado. Amém. É meu ofício, salvar fé. Uma pergunta pessoal para o senhor. Vida de missionário não é fácil. Boa parte dos missionários, alguns missionários, eles têm, ou boa parte deles, eles vão para um outro país. Alguns têm a estrutura de uma igreja por trás, né? Então, o cara é missionário adventista, missionário assembleano, missionário batista, missionário católico. Ainda recebe alguma coisa por parte da instituição. Pelo que eu entendi, o senhor não teve uma instituição em si bancando o senhor. Como é que o senhor fez para sobreviver todos esses anos no Brasil e indo para um canto para lá, indo para outro canto para cá? Me fala um pouco disso. Como é que o senhor fez para sobreviver todos esses anos nessa luta de missionário? É uma pergunta pessoal mesmo aqui. Bom, durante 38 anos, eu era missionário da Associação Wycliffe para a Tradução da Bíblia, ou a Sociedade Internacional da Linguística. Em inglês é Wycliffe Bible Translators. E diferente de uma junta batista, uma junta presbiteriana, coisa e tal, onde a junta sustenta o missionário, ele tem um salário garantido pela junta. No caso da Wycliffe, nós é que sustentávamos a missão. Literalmente. Tudo que a gente recebia, nós dávamos 10% à missão para a administração da missão. Então, longe da missão sustentar a gente, nós é que sustentávamos a missão. E então, como é que alguém sobrevive? Então, cada um de nós tinha um certo número de apoiadores, mantenedores, famílias, às vezes alguma igreja aqui, alguma igreja ali, e que contribuíam, uns mais, outros menos, mensalmente, e aquilo tudo ia para a sede da missão, que então mandava ou um cheque mensal ou depositava conforme o caso, numa conta bancária. No meu caso, eu sempre entendi, eu sempre fui muito radical até na questão de vida pela fé. Eu sempre defendo e até agora declaro que o que Jesus encomenda, ele paga. Então, eu também digo que eu sou escravo. Eu sou escravo do soberano Jesus e escravo existe para fazer a vontade do dono e, obviamente, o dono é que manter o escravo. Se o escravo não tem nada. Então, se alguém vai ter escravo, o dono tem que manter o escravo. Ora, bolas. Não tem. Senão, o escravo morre e o dono fica sem escravo. Óbvio. Então, como aparentemente Deus nunca quis ficar sem mim, ele sempre me sustentou. Casei, depois Deus nos deu 2 filhas, nunca elas andaram maltrapilhas, nunca ninguém em casa passou fome. Jesus sempre nos manteve sem luxo, também o necessário a gente tinha. Na selva não existe luxo. Você pode ser um bilionário, mas na selva não adianta nada. Uma vez eu estava subindo uma pequena afluente de uma outra afluente do Rio Purus à procura de um grupo arredio de índio, como se chama, e faltou comida.
Eu tinha dinheiro no bolso. Dinheiro papel, eu tinha dinheiro no bolso. Mas não tinha onde comprar nada. Você na selva não tem loja na selva, não tem mercado na selva. Então, eu tinha dinheiro, mas não tinha comida. Não, tinha sim. Tinha farinha da água, um pouco de farinha e água. Com farinha e água você faz o que eles chamam de chibé. Farinha da água misturada com água, só isso. Farinha misturada com água, é isso que a gente sobreviveu durante alguns dias dessa forma. Mas, então, isso são acidentes, quer dizer, não tem nada a ver, isso não é problema de Deus, isso é problema simplesmente da maneira como que as coisas acontecem aqui. Na selva não tem energia elétrica, então você tem que chegar lá, tem que ter uma lamparina, uma lanterna. O fato cruel é que eu nunca, de um mês para o outro, recebia a exata mesma quantia. Às vezes era mais, às vezes era menos, porque eu não tinha coisa garantida. Só o que Deus mandou. Às vezes mais, às vezes menos. Quando Deus ia exigir de mim uma coisa a mais, então entrava uma coisa a mais. Por exemplo, eu andei muito de avião. O que eu já andei de avião daria para circundar até várias vezes. Eu já andei de avião de um motor, 2 motores, 3 motores, 4 motores. Avião que pousa na água, avião que pousa na terra e avião que pousa em todos os dois. Tudo isso, quer dizer, Jesus pagou tudo, eu não tenho nada. Eu tenho 2 mestrados e um doutorado. Isso aí, Jesus pagou tudo, eu não tenho nada. Então, lá na década dos 80, teria sido os 80, né? Sim. Eu andei o Brasil de fora a fora, só não andei, foi no Amapá. Tudo a mais eu já andei. Eu já preguei em todos os estados, menos Amapá e Mato Grosso do Sul, que naquele tempo não tinha, Mato Grosso do Sul era tudo Mato Grosso. Vendendo missões. Missões transculturais, no caso. Você vai viajar pelo país, isso aí você não pode fazer a pé. Eu andava, de fato, muito, foi de ônibus. Aqui no Brasil era mais de ônibus. Mas mesmo assim, ônibus, aí você tem que comer a caminho. Tá? E você vai dormir, não. Mas sempre o que precisava estava aí. Jesus sempre supriu o que precisava. Também a esposa, aí as filhas se formaram aqui no Brasil até 2º grau, mas as duas fizeram universidade nos Estados Unidos. Aí casaram, aí não foi mais problema meu, né? Quer dizer, filha casa, aí é problema do marido. Estou muito grato aos meus genros. Ai, beleza. Agora tenho 9 netos, mas também não é problema meu. Ora, Deus é fiel. A questão toda é saber o que Jesus está encomendando. Você se mete em uma coisa que ele não pediu, aí você pode se dar mal, né? Ele não tem obrigação de pagar uma coisa que ele não encomendou. Aí, então, isso ajuda você a andar com Deus um pouco, né? Quer dizer, se a sua sobrevivência depende de ficar dentro do caminho, isso ajuda você a ficar dentro do caminho, né? Mas eu quero dizer que é a melhor vida que tem. Quer dizer, todo mundo é escravo. Você nasce escravo, você vive escravo, você morre escravo. Jesus disse que quem comete pecado é escravo do pecado. Então, todo mundo é pecador, todo mundo é... A única maneira de escapar da escravidão do pecado é ser escravo de Jesus. Porque aí ele te dá poder, o Espírito Santo, então você pode vencer e tal. Então, eu digo a quem quiser ouvir que a melhor vida que tem neste mundo é ser escravo do soberano Jesus. Por quê? Além de ter ele todo o saber e todo o poder, ele me quer bem. Ele me quer bem, Aurora. Ele me quer bem. Então, você está na mão de um dono que tem todo o poder, todo o saber, e te quer bem? É a melhor das melhores. Não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor. Ora, que é isso? Perfeito. Aí, eu não tenho crise de nervo. Eu
eu não vou nunca assim. Não. Não. É só andar com Deus. Entendo. Inclusive um monte de livro atrás do senhor aí, né? Tudo Deus que deu. Sim. Tem livro aqui que custou um pouquinho. Esse, Ó. veja só este pequeno bicho aqui. Isso aqui é Liddell and Scott, é o pai de todos da língua grega. Agora, isso aqui custou um pouco. Um Little Scott. Poderoso, hein? Então é isso aí. Perfeito. O Little Scott é um léxico que eu não tenho ainda. Esses dias atrás estava R$ 550 na Amazon. Um amigo meu comprou. Depois o bagulho subiu para 1.100. Subiu para um salário mínimo. Né? Boa sorte. Mas também a gente consulta, mas não é todo dia. É só quando tem um nó mais agudo, um, um osso mais duro de roer, aí então a gente apela para o pai de todos. É muito útil, muito bom. Perfeito. Tem uma fala aqui, uma pergunta muito boa do Joab. Já ouvi de um pastor brasileiro que atualmente, para um teólogo, é mais fácil estudar inglês ao invés do grego. O Dr. Pickering concorda com isso? Né? É mais importante estudar o inglês ou o grego para um brasileiro? O que o senhor acha? Bom, mais fácil é uma coisa, mais importante é outra coisa. Qual é que você está perguntando? Mais fácil ou mais importante? É mais útil, mais útil. Mais útil? Isso, Mas aí, irmão, depende da sua função, não? Isso depende da sua função. Eu digo e eu insisto em que toda e qualquer questionamento teológico de maior importância tem que ser discutido com base no texto original, porque nenhuma tradução é perfeita. Então, qualquer discussão doutrinária e teológica assim, de mais importância tem que ser em cima do texto grego, no caso do Novo Testamento, ou então hebraico do Antigo. Então, se algum pastor quer realmente, como que eu vou me expressar? Chegar a ter autoridade quando ele fala, quando ele quiser autoridade na exposição do texto, ele tem que aprender grego, então hebraico no caso antigo. Mas para a igreja, o grego aqui é mais importante, porque o Novo Testamento é o cânon da igreja, assim, principalmente. Depois o hebraico é bem mais difícil. É psicologicamente mais difícil o hebraico, porque a escritura é totalmente diferente. Mas também a gramática e tudo e tal também é diferente. Porque quer português, quer inglês, todas essas duas línguas devem muita coisa ao grego. E a meio caminho, o latim. Tanto que muitas palavras se escrevem quase a mesma coisa em português e inglês. Então, humano, ou human, a grafia é a mesma coisa, menos o O no fim, em português. Mas a pronúncia é totalmente diferente. Mas por que a grafia? É porque tem uma raiz comum, é uma fonte comum e assim. Então, o inglês tem o problema muito sério de que a grafia não é fonética. Então, você tem que praticamente memorizar a grafia de cada palavra, porque é uma coisa. Já o grego tem a complicação,
casos, quer dizer, os sufixos dos casos, que não é fácil. E depois tem preposições no grego que tem uma preposição, a preposição epi, é passível de estar até 30 traduções diferentes. Quer dizer, é uma complexidade. Então, cada língua tem seus problemas. E tem também, quer dizer, problema, digo assim, as suas dificuldades para você lidar com aprender essa língua. O grego tem suas dificuldades, o inglês tem outras dificuldades. Contudo, e no entanto, como tanto o português como o inglês têm a mesma origem, que vieram lá atrás do grego e tal, então tem muita semelhança nos vocábulos, mas não na gramática. E também o grego. Então, eu digo que a questão da utilidade depende do ofício da pessoa. O que você quer fazer? Qual é a sua função? Tem pastor que a função dele não é tanto assim fazer exposição do texto bíblico, a função dele é exatamente encorajar as ovelhas. Então, está lá, assim, ajudando as ovelhas. Isso é outra função. Então, isso você pode fazer sem o grego. Então, depende da função da pessoa, né? Agora, se você, como que eu vou me expressar? Você tem queda para a teologia ou para a doutrina e tal, e você quer ter, assim, segurança quando você abre a boca, você precisa do grego mesmo no Testamento. Precisa do grego. Agora, quanto ao inglês, a dificuldade ou a questão, a verdade é que em inglês tem um horror de livros disponíveis de quase qualquer assunto, e principalmente quanto à doutrina, teologia, essas coisas, você tem muito mais recursos em inglês do que em português, e até quase em qualquer outra língua hoje em dia. Antigamente, o alemão era mais necessário para a teologia e tal, mas hoje em dia acho que já ficou para trás. Agora o inglês tomou conta. Quer dizer, então, quem quer assim falar com um pouquinho mais de autoridade, você precisava também aprender inglês, porque tem muita coisa ainda em inglês que não está disponível em português. Essa é a verdade cruel. Está melhor hoje do que há 20 anos ou 30 anos. Há 30 anos era uma desgraça, quase não tinha nada em português, mas agora vem melhorando, vem melhorando, vem melhorando, vem melhorando. Amém. Mas eu digo, a utilidade depende da tua função. Você vai fazer o quê? Qual é a sua função? Você quer o quê? Enfim. Exato. Eu, particularmente, eu não falo inglês. Se o senhor começar a falar inglês comigo aqui, eu vou ter dificuldade de me expressar. Talvez saia meia dúzia de palavras em inglês erradas, e aí o senhor puxa a minha orelha. Mas, por exemplo... O importante para você não é falar inglês, é ler inglês. Se você podendo ler e entender, é o caso. Que aí você pode se informar. Falar é outra coisa. Exatamente. Quando eu comecei a estudar o grego, eu via na gramática de grego do Pedro Apolinário, eu vi os trabalhos do Pedro Apolinário, e todos os livros dele, 99%, 95% dos livros citados eram livros em inglês. Sim. E aí, o que acontece? Eu tive que começar a comprar livros em inglês. Eu comprei o Henry Thayer, comprei o Frederick Dunker, segunda edição. Hoje eu tenho a gramática de Arthur Opterson aqui, ó. Eu tenho a gramática de Arthur Opterson, tenho a gramática de Moulton e Milligan. São todas em inglês. Isso aqui são as principais obras de grego, né? Então, não tem jeito, né? O cara tem que saber inglês. Mas essa pergunta do irmão, ela foi uma coisa interessante, tá, Hugo? Eu queria comentar aqui. Eu tinha um site que eu gostava muito de acompanhar. E, assim, eles defendiam texto receptos e tal, né? Eu não defendo texto receptos, mas eles defendem. Só que teve pelo menos duas coisas que me fez parar de acompanhar o site do cara. A primeira foi uma crítica infundada sobre a Septuaginta, né? Eu não acredito que a Septuaginta seja inerrante, isso, aquilo. Ela tem suas complexidades,
Mas o cara falou um negócio tão absurdo da Septuaginta que eu falei, não, meu, pelo amor de Deus, não dá para... Depois dessa, não confio mais nada nesse site. E a segunda coisa foi que ele falou o seguinte, você tem que estudar inglês para ler a King James, porque você pode estudar anos e anos o grego e não dominar o grego. Então, estuda o inglês, que é mais fácil, e que a King James está mais correta. Você acredita nisso que eu quero escrever um troço nesse sentido? Aí eu falei, não, abandono isso aí. Abandono Não, isso aí. não. Ele pisou na bola e pisou feio. Perfeito. Wilbur, uma coisa que aqui já bateu uma hora de live, ao vivo, eu queria fazer uma última pergunta para o senhor. Pois não. Ela vai entrar no cerne da inerrância, né? Qual é a diferença da linha que o senhor defende, a família 35, para com boa parte dos defensores do texto Receptus? O que diferencia o senhor daqueles defensores do texto Receptus mais tradicionais? Porque, querendo ou não, alguns teólogos, alguns críticos textuais colocam o senhor, colocam os majoritários junto no mesmo balaio de gato que os defensores do texto Receptus. Qual que é a diferença essencial entre nós? Entre majoritários, família 35 e texto Receptus? Como é que o senhor vê isso, não no aspecto do texto grego em si, na base teórica, mas na base de inspiração, inerrância? Como é que o senhor encara isso? Não sei se eu fui claro com a minha pergunta. Bom, a rigor, a inerrância seria um conceito vinculado à redação original. Porque, como já disse, uma tradução perfeita é impossível, a natureza da linguagem não permite. Então, quando a gente fala de inerrância, mas estamos falando do Novo Testamento grego, no caso do Novo Testamento, e o texto massorético, no caso do Antigo. A dificuldade, ao meu ver, de defender a inerrância do texto recebido, você já sabe, eu não combato essa gente. Eu combato o texto eclético, aí sim. Mas a dificuldade que eu vejo é que a posição dos defensores do texto recebido é totalmente arbitrário. E tem mais um pequeno detalhe que nem todo mundo sabe. O pessoal fala texto recebido, mas tem pelo menos 30 edições diferentes do texto recebido e não são idênticos. São muito parecidos, mas não são idênticos. Então, se você vai falar em inerrância, de repente você tem que começar a fazer um jogo de Siri, quer dizer, não, mas aqui não, Então, ao meu ver, a dificuldade dos defensores do texto recebido, quanto à inerrância, é que o texto que eles usam, muitas vezes, é obviamente improcedente. Muitos lugares, não muitos, mas alguns lugares, eles seguem assim 2 ou 3 manuscritos do século XV ou XVI contra 1.700 manuscritos. Aí não dá, né? Isso aí é simplesmente isso aí é uma arbitrariedade insustentável. Se você quer crer assim, então o problema é teu, mas você não tem como convencer qualquer um outro que 3 manuscritos do século XV valem mais do que 1.700 outros, mas não dá. Dito isso, geralmente, no entanto, as diferenças são pouca coisa, assim. Se tem artigos, se não tem artigo, a ordem relativa dos vocábulos,
Entendi. Deixando o texto recebido de lado e pensando unicamente em como é que nós vamos definir inerrância, eu já escrevi a esse respeito, não sei se eu vou conseguir lembrar aqui exatamente, mas, por exemplo, formas abreviadas, o caso mais conhecido, o tal do nomina sacra, que é os nomes de Deus e outros vocábulos muito comuns, como o nome homem, céu e coisas assim, para ganhar espaço e tinta, o pessoal escrevia só a primeira letra e a última e um traço por cima, dando então uma forma abreviada. Então, em vez de Theos, Deus, quer dizer, com 4 letras, você só tem Theta e Sigma, com tal, então, duas. Mas eu digo que isso aí é meramente duas maneiras de escrever a mesmíssima palavra. Isso não toca uma questão de inerrância. Isso aí não é um erro. Simplesmente duas maneiras de escrever a mesmíssima palavra sem nenhuma alteração de sentido em nada. Assim também eu digo com meras grafias alternadas de vocábulos. E principalmente questão de nomes próprios. Se você escreve Felipe com um L ou dois L's, é Felipe, ou se você escreve com um P ou dois, é Felipe, quer dizer, não muda o sentido, não, é a mesma coisa. Então, nada disso atinge uma questão de inerrância. Eu mesmo digo que, como você sabe, o grego tem caso, então a exata sequência das palavras não é da essência. Você pode mudar a sequência dependendo do caso, não é todo o caso, mas em alguns casos você pode mudar e não altera em nada o sentido. São praticamente duas maneiras de dizer a mesma coisa. Aí, então, isso também eu não considero uma variante isso não, que poderia atingir assim a inerrância. Quando, então, a coisa começa a afetar o sentido, aí a coisa fica mais complicada. Pessoalmente, eu entendo que eu posso dizer a exata redação, letra por letra, do Novo Testamento. Pelo menos para meu uso, para meu gasto. Se outro concorda comigo, aí são outros 500. Então, eu defendo a inerrância do texto não testamentário definido objetivamente, com evidências. Agora, a dificuldade maior com a versão, o texto eclético de qualquer tipo, são vários, é que eles enxertaram erros de fato e contradições cabais no texto. Com isso, anulando qualquer pretensão de um texto inerrante. Você propositadamente coloca erros no texto, então esse texto não é inerrante, tem erros. Você colocou. Ou contradições óbvias, aberrantes. Voltando então à questão do texto recebido. Eu digo que para todo efeito prático, ou quase todo efeito prático, é um excelente texto. Você pode usar o texto recebido e você não vai cair no brejo. Você não vai sair assim da doutrina que é correta dentro da Bíblia. Tem alguns pequenos lugares, algumas pequenas dificuldades, onde de fato muda o sentido, mas que não muda a doutrina. Então tudo depende até o nível de rigor que você vai usar na definição da inerrância. Dito isso, eu quero insistir em um outro detalhe. A gente precisa manter a cabeça fria nessas discussões a respeito da redação, a exata redação do Testamento,
pelo seguinte: a dificuldade não é qualquer dificuldade, não, qualquer problema no texto. A dificuldade maior é nós. É aquilo que o apóstolo Paulo escreveu: nós temos o tesouro em vasos de barro. Nós aqui somos vasos de barro. Quer dizer, todos nós temos inteligência limitada, a nossa capacidade de entender é limitada. Mesmo com um texto perfeito que eu tenho, eu entendo que eu tenho um texto perfeito, mas eu aqui, sou totalmente incapaz de dar uma interpretação perfeita a esse texto perfeito. O texto é perfeito. Mas porque eu sou pequeno, porque eu sou falho, porque eu sou limitado, eu sou incapaz de fazer uso perfeito desse texto perfeito. Então, a verdade cruel é que todos nós somos condenados a errar, porque somos pequenos, somos limitados. Nós não temos como alcançar a perfeição, porque nós somos imperfeitos, limitados. E isso também na compreensão do texto. Agora, quanto mais você se submete ao Espírito Santo, mais perto você chega, mais perto. Mas, assim, a alegar que você chegou à perfeição, então, o que eu digo é, havemos de manter assim uma cabeça calma nessas discussões quanto a pormenores, porque mesmo com um texto perfeito, nenhum de nós é capaz de fazer uso perfeito desse texto perfeito, porque nós é que somos imperfeitos. Então, humildade, paciência e tal. Essas diferenças pequenas. Agora, erro de fato, contradição cabal, que esse pessoal enxertou, aí não dá. Aí eu brigo, porque aí isso é totalmente inaceitável, etc. e tal. Então, pessoalmente, eu não teria como defender a inerrância do texto recebido. Não é inerrante, tem erros. Mas, para efeito prático, as diferenças, já disse, quase todo efeito prático, você usa o texto recebido, você está bem servido, não tem problema. Tem alguma coisinha aqui, uma coisinha ali. A verdade cruel também é que a grande maioria dos cristãos nunca mergulham no texto assim, nesse nível de detalhe. Ninguém está lendo a Bíblia com tanta atenção mais hoje em dia, calamitosamente. As pessoas que realmente estudam a Bíblia com esmero, com atenção, são poucas, são pouquíssimas essas pessoas. A grande maioria das pessoas estão nem aí. Hoje em dia, ninguém mais leva a Bíblia para o culto, todo mundo leva o celular, que aqui tem já 2 ou 3 versões assim carregadas aqui no celular, ninguém está mais levando Bíblia. Só que eu digo que é um pouquinho, você ter uma Bíblia assim que você pode ver é um pouco diferente do que você ficar aqui correndo com o dedo para achar. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Porque unicamente com um livro você pode ver assim de uma vez tudo que está na página, ver assim todo o contexto, os atores, enfim, etc. Mas eu sou já um dinossauro, estou já de saída. Eu já sei que a nova geração, daí a pouco nem vão saber mais como ler. Só querem vídeo, só querem ouvir e ver. Bem, então, eu pessoalmente não poderia defender a inerrância dos textos recebidos. Então, pelo que eu entendi, o senhor tem a palavra inerrância para o senhor tem vários significados dependendo do contexto. É isso que eu entendi. Sim. Mas isso são detalhes mínimos. Uhum. Isso aí não é cachorro grande, não. Isso é só detalhes muito pequenos que eu faço. Eu digo, não, você não pode negar a inerrância por este motivo. Não dá. Mas isso são detalhes são mínimos. Não, quando se trata de variante que altera o sentido, aí não dá. Entendi. Bom,
Já tomei o tempo do senhor, estamos a 1 hora e 14 minutos de live. Obrigado aí pela presença aí mensal, né? Toda primeira sexta-feira do mês o senhor está aqui comigo e conosco, né? Tem por 24, por enquanto, mas tem 24 pessoas assistindo essa live. Wilbur, muito obrigado, cara. E, meu, cada dia o senhor me surpreende mais com cada resposta. Hoje, essa resposta da inerrância, eu jamais imaginei que o senhor tinha uma visão dessa. Cada dia mais o senhor me surpreende, né? Acerca de como o senhor encara o mundo, alguns assuntos. A questão, meu irmão, é que eu lido com manuscritos. Eu lido com manuscritos. Eu já cotejei pelo menos um livro neotestamentário achei 130 manuscritos diferentes. Eu já cotejei mais de 30 manuscritos por completo, de fora a fora, inclusive o Novo Testamento inteiro. E, dessa forma, eu vejo o tipo de equívocos que os copistas fizeram. Equívocos sem querer, são erros pequenos. Então, você vai dizer, mas isso aqui atinge a doutrina da inerrância? Eu digo, não, isso aí não atinge a doutrina. Se o sujeito deixou cair uma letra, outra uma... Não. Então, a questão exatamente é ver a totalidade da coisa. Por isso. É que quem tem conhecimento direto dos fatos, no caso nosso, os manuscritos, é diferente. É diferente. Então tá, vou finalizar a live em 1, 2, 3 e um abraço a todos. Fomos!